Muito bem, estamos de volta com Boa Noite Rio Branco, aqui na sua TV Rio Branco, canal 8.1 SBT, Sistema Brasileiro de Televisão. Nesta terça-feira, vamos começar o programa de hoje falando em política. É sempre bom, sempre que tem político aqui, a audiência aumenta consideravelmente. Muito bem, temos aqui o apoio do Arasuper, a melhor e maior rede de supermercados do Acre, que engloba também o Araújo Mix, uma mistura de atacado e varejo e atacado em um só lugar. E também da Rimalto Autopeças, peças e acessórios para o seu carro, seja nacional ou importado, funcionando em 2 endereços, Nações Unidas, em frente ao 7º BEC, a Matriz, e a filial na rua Silvestre Coelho, próximo à Caixa Econômica Federal, no bairro José Augusto. Lá você encontra qualidade, pontualidade, preço baixo, a melhor forma de pagamento. Uma boa noite especial aos empresários Sérgio e Rita. O seu Sérgio é um acriano por opção, mas de nascimento carioca, então é um acrioca, ok? Vou dar uma dica aqui para você que quer começar o ano com um novo endereço. Esta casa fica na Travessa da Floresta, no ramal Bom Jesus, na região da Vila Acre, no 2º distrito. O terreno mede 12 por 25, são 300 metros quadrados. A casa mede 6 por 7, são 2 quartos, sendo uma suíte. O que você precisa fazer? Você precisa murar, porque não tem muro, você está vendo aí uma cerca. Precisa dar fazer uma pintura aí legal, a cor que você quer, por isso que o Neto não pintou ainda. Porque às vezes você gostou da casa, mas não gostou da cor. Tem que gastar dinheiro pintando novamente. Então, você precisa pintar e arrumar algumas coisinhas aí, fazer alguns acabamentos. E você tem uma casa para morar com a sua família, ou quem sabe até investir agora para ganhar dinheiro depois. O mercado imobiliário continua sendo um ótimo investimento. Ele baixou o preço, não é mais 40 mil. Está pedindo agora 36 mil reais. Se você chegar com 35, ele vende. Então aproveite. O telefone é este que aparece aí na tela, 999366441. Você conversa com o Neto agora, pode ligar agora. Ele atende aí 24 horas. E você faz um bom negócio. Você pode até dizer, não tenho o dinheiro todo. Não tem problema. O Neto pega parte do dinheiro em carro ou moto e o restante você paga em dinheiro, tá bom? Faz um financiamento aí rapidinho, vai lá e compra a sua nova casa, repito, para morar ou para investir, ganhar dinheiro depois, ok? Muito bem. Ontem pela manhã, amanhã chuvosa, diz que a chuva traz sorte. Se for assim, então o MDB é um partido sortudo. Então a direção regional do MDB, as direções, regional e municipal, reuniu parte, as duas reuniram parte das militâncias, do partido, da militância do partido, deputados federais, estaduais, senadores, pré-candidatos a prefeitos em outras cidades e também aqui na capital, para anunciar, preste bem atenção, anunciar, não foi para lançar, para anunciar oficialmente, apresentar oficialmente a pré-candidatura do deputado Roberto Duarte Júnior, líder do partido na Assembleia e também presidente da Executiva Municipal, à Prefeitura de Rio Branco. Está aqui comigo e vamos conversar sobre esse assunto agora, lembrando que também no mesmo encontro foi apresentado aqui, apresentada esta carta de intenções, isto mesmo, denominada Cidade Inteligente e Economicamente Viável, contendo aqui 9 páginas. Aqui são diretrizes, propostas para a criação de um plano de governo que será, segundo ele, executado a partir do próximo ano. Seja bem-vindo, deputado. Tudo bem? Boa noite, Muniz. Boa noite. Boa noite a todos que estão nos assistindo. É um prazer, é uma honra, mais uma vez, estar aqui com você e poder dialogar com todos que nos assistem. Realmente você tem razão. Ontem nós fizemos um ato somente para anunciar que o MDB terá candidatura à Prefeitura de Rio Branco. E essa candidatura, essa pré-candidatura, levou o meu nome. E a gente aceitou esse desafio depois de dialogar com a família, em primeiro lugar, dialogar com os amigos e também dialogar com parte da população de Rio Branco, para só então tomarmos uma decisão e darmos uma resposta ao partido. Isso. Vês que desde o ano passado o partido, e eu também, já defendia uma candidatura própria do MDB no município de Rio Branco. E o partido, através do nosso presidente, deputado federal Flaviano Melo, sempre defendia o nosso nome, junto com toda a executiva.
me fizeram o convite inicialmente, eu primeiramente recusei esse convite, depois me chamaram e me convocaram para esse desafio, e aí, como eu disse a você agora, nós começamos a dialogar com a família, eu tive o aceite, graças a Deus, da minha esposa, dos meus filhos, que isso é fundamental. Eu acredito que para que nós possamos ter uma vitória, primeira conquista, nós temos que começar dentro de casa, claro, dentro da nossa família, né? E depois também conversar, dialogar com os amigos e posteriormente também dialogar, conversar com a população, que é quem realmente nos elege, nos outorga um mandato. Das principais lideranças do seu partido, o MDB, apenas o presidente Flaviano Melo não esteve, problema de saúde, mas enviou um vídeo. Mesmo à distância, o nosso presidente... Mesmo ausente, ele estava presente. Mesmo à distância, o nosso presidente fez questão de gravar um vídeo, de mandar uma mensagem positiva, e nós iniciamos os trabalhos ontem na Assembleia Legislativa, naquele ato, apresentando o vídeo do nosso presidente estadual, Flaviano Melo, do qual endossa a nossa pré-candidatura, nos fez esse convite e a gente não teve como fugir desse novo desafio, vamos dizer assim dizer. Mas lá estavam presentes também o nosso presidente de exercício, o Wagner Salles. Nós tínhamos lá também a nossa bancada estadual, que sou eu, a deputada Antônia Salles, a deputada Meire Serafim, que, diga-se de passagem, foram os 3 deputados mais votados nas últimas eleições. Também tivemos o nosso senador da República, o Márcio Bittar, o nosso senador também da República, o senador Sérgio Petecão, que foi lá nos dar um apoio. E eu não poderia esquecer também, até o presidente da Casa, da Assembleia Legislativa, o deputado Nicolau Júnior, esteve lá conosco e nos deixou uma mensagem positiva. Finalizo também dizendo da presença do Wagner Felipe, que é um deputado estadual do PL, que representou a missionária Antônia Lúcia, que também esteve lá, a Gabriela Câmara, também já dizendo que vão fazer parte de uma aliança conosco para as próximas eleições. Aliás, a Jéssica Antônio Brincadeira disse que o Nicolau não ficou até o final, porque senão ia acabar se filiando também ao MDB. É o MDB. Aliás, foi dia de festa também, não só da sua pré-candidatura, mas a deputada Meire Serafim foi aniversariante do dia e ganhou uma festinha surpresa lá. Com certeza. Nós também tivemos a presença, e isso é importante a gente destacar, de mais de 10 pré-candidatos a prefeitos do MDB em outros municípios. Vês que hoje, dos 22 municípios do estado do Acre, nós já temos confirmada pelo menos 19 pré-candidaturas a prefeito nesses municípios. Além, é claro, dos pré-candidatos a vereadores que já formam a nossa chapa agora para esse ano de 2020. Bom, assim como o presidente Flaviano, que mesmo não estando presente, enviou um vídeo, o presidente em exercício, o Wagner Salles, fez um rápido relato da sua trajetória política. Lembrou da sua candidatura ao Senado. O senhor não foi eleito, mas levando em conta as condições que eram apresentadas naquele momento, saiu das urnas vitorioso. Às vezes você não precisa se eleger para sair vitorioso das urnas. Perfeito. E aí, 2 anos depois, o senhor conseguiu, conseguiu 2 anos depois, conseguiu ser vereador, entre os mais votados, já pelo MDB. 2 anos depois virou deputado, entre os mais votados também. A pergunta é a seguinte: como é que surgiu? Claro que o partido fez o convite, mas nenhum partido convida alguém assim, do nada, né? Alguém tem que se manifestar, tem que trabalhar, tem que se projetar. Como é que surgiu esse sentimento de ser candidato a prefeito? Olha só, Muniz, é importante destacar que nós, em 2016, quando candidato a vereador do município de Rio Branco, fomos o mais votado, e eu acredito que um dos mais votados da história que assumiu o mandato. Vês que antes, quem teve uma votação superior que a minha foi o Olavo da Farmácia. Ele foi eleito diplomado, não empossado. Não foi empossado. E aí, depois de um trabalho de 2 anos, visitando as 4.000 ruas, quase 4.000 ruas do município de Rio Branco, visitando as unidades de saúde, vendo a problemática, fazendo mais de 12.000 proposições na Câmara Municipal de Rio Branco, nós saímos numa candidatura para deputado estadual. E dentro dessa candidatura para deputado estadual, nós fomos eleitos com a maior votação da história na capital
pelo trabalho que realizamos na Câmara Municipal de Rio Branco, acredito nisso. E agora, como deputado estadual, segue esse mesmo caminho. Mas a gente consegue fazer proposições, indicações de melhoria, criticar construtivamente, trazendo algumas sugestões de solução para os problemas, não só do município de Rio Branco, mas como do estado do Acre, mas não conseguimos executar. E é isso que nos chamou mais a atenção para sermos pré-candidato a prefeito do município de Rio Branco. Porque agora, numa pré-candidatura, numa possível eleição, nós não podemos mais só fazer crítica construtiva e sugerir sugestões, mas sim executar aquilo que a gente entende que é melhor para a nossa população. Buscar melhorias realmente através de executar obras. Isso é fundamental. Entendeu? Então, o que mais nos incentivou a aceitar esse desafio de ser pré-candidato a prefeito de Rio Branco é a oportunidade de realmente construir melhorias para a nossa população. Neto, enquanto eu faço as perguntas aqui e o deputado responde, pode colocando algumas imagens aí. O apoio do senador Márcio Bittar, o senador Sérgio Petecon também chegou depois, enfim. Deputado, o senhor, muita gente disse que o senhor, tanto no primeiro quanto no segundo mandato, o senhor foi eleito com o chamado voto ideológico. O senhor acredita nisso? Eu acredito que nós temos hoje um voto qualificado. Não somente ideológico, mas um voto qualificado. Onde a população ela está escolhendo aquelas pessoas que melhor podem representar elas, buscando uma qualificação. Pessoas que realmente trabalhem, que busquem melhorias para a nossa população. Isso que eu acredito que a gente conseguiu, através dessas duas eleições, tanto de vereador como de deputado estadual, trazer à população. Tanto é que hoje, ontem, e aí hoje eu estou lhe trazendo, nós não fomos para um ato na Assembleia Legislativa e conversar com a população e com a imprensa de mãos vazias. Nós já chegamos lá com uma carta de intenções, que a gente denominou de cidade inteligente e economicamente viável. Como é que funcionará isso na prática, deputado? Isso aqui vai nos dar diretrizes para discutirmos agora com a população, com os segmentos de classes, com os órgãos públicos, para a gente elaborar, com os especialistas, para a gente elaborar um plano de governo execuível. Isso é fundamental que a gente diga para a população. Nós não vamos fazer propostas mirabolantes e propostas que nós não possamos executar. A gente vai trazer propostas que realmente são execuíveis e que a gente possa trazer melhorias para a nossa população. Deputado, a gente começou o ano com problemas sérios em Belo Horizonte, depois no Rio de Janeiro, em Vitória, no Espírito Santo e em outros municípios também. E ontem foi o dia de São Paulo. Perfeito. São Paulo viveu um dia de cão, talvez o pior dia nos últimos 50 anos. A pergunta é o seguinte: o que fazer para que Rio Branco provavelmente também não viva esses momentos de pânico? Um dos maiores problemas que nós temos em Rio Branco são com relação às alagações. Nós temos uma proposta do nosso senador Márcio Bittar de fazer, já aprovada, um estudo com relação à bacia do Rio Acre, para que a gente possa solucionar esse problema da alagação no município de Rio Branco. Além disso, ele já tem contingenciado em orçamento mais de 300 milhões para executar essa proposta que vai ser feita sobre o contingenciamento do Rio Acre para que a gente supere esses problemas de alagação. Porque isso é do nosso partido, isso que é importante a gente dizer. Importante. Além disso, ontem mesmo... São quantos milhões você falou? São mais de 300 milhões. Pois é, agora, esse problema de São Paulo ontem, ele não é, digamos assim, da enchente em si. Sim, é da alagação. Sim, mas... Do volume de água. Exatamente. Mas aí qual é o problema disso? É o escoamento. Aí nesse caso, temos que cuidar também do São Francisco. A gente vira a beira do rio, a beira do Igarapé São Francisco. E o Igarapé São Francisco, por exemplo, também é uma outra proposta do nosso senador Márcio Bittar, já conseguiu alocar mais de 200 milhões de reais para revitalizar o Igarapé São Francisco, que corta toda a nossa capital. São mais de 20 bairros ali, né? Então. Isso, são 24 bairros, se não me falha a memória. Mas isso já demonstra o compromisso do MDB com a capital do estado do Acre, Rio Branco.
Porque o São Francisco, ou o Rio Branco cuida dele, ou ele vai... Vai se acabar, infelizmente. Ou então, nesses casos aí, vai aprontar como... alguma coisa que vai trazer de volta vai ter alguma reação para a população, isso mesmo. Não tem mais Mas isso aí são investimentos que o MDB já quer trazer, já está trazendo para o município de Rio Branco, e se a população de Rio Branco nos der a oportunidade de governar o município de Rio Branco, nós vamos executar essas obras aqui no município. Nós temos aí, através do senador Márcio Bittar também, alocados já mais de 50 milhões para o saneamento básico. Ele está buscando agora no orçamento para o próximo ano mais de 160 quilômetros de asfalto para os 22 municípios, aonde eu já conversei com ele, em nós vindo a assumir a Prefeitura Municipal de Rio Branco, nós vamos alocar para Rio Branco cerca de 80 quilômetros de asfalto, só dessa emenda que o Márcio Bittar está buscando no Senado da República e no governo federal. Ele falou ontem muito entusiasmado, porque a proposta dele em relação ao São Francisco, não do Rio Água, em relação ao São Francisco, virou já uma proposta do próprio governo federal. Perfeito. Então, a chance de o recurso ser liberado é... Ele já está alocado. E ele começa a ser liberado a partir desse ano. Mas nós vamos conseguir executar a partir do próximo ano ele na íntegra. Né? É um volume de dinheiro grande que vai ser investido aí nos próximos 2, 3, 4 anos. Porque não é só a questão ambiental, né? Tem questão ambiental, social e econômica perfeitamente, também. Perfeitamente. Vai evitar muito Comunista, também é importante a gente poder destacar para todos que estão nos assistindo que hoje é importante para os municípios um convênio, uma ajuda do governo do Estado. Isso é importante, nós não podemos negar. Mas é fundamental para os municípios ter uma bancada federal para alocar emendas. Porque as obras que a gente vê hoje nos municípios são fruto das emendas dos parlamentares federais. O MDB, graças a Deus, está muito bem servido. Nós temos, por ano, mais de 120 milhões de emendas só da nossa bancada, dos nossos 2 deputados federais e do nosso senador da República. Ou seja, isso é fundamental para que a população entenda que na escolha dos candidatos a prefeito, eles precisam analisar como esses candidatos vão trazer recursos para melhorar a vida da população. Vão trazer recursos para executar obras. E o MDB tem essa bancada forte, tem demonstrado isso. A nossa deputada federal, Jéssica Salles, ela é campeã em liberação de emendas. Hoje o pessoal já nem chama mais de Jéssica Salles, está chamando de Jéssica está na conta, porque é o dinheiro que ela está trazendo para os municípios do estado do Acre. Claro, ela ajuda todos sem ver cor partidária, mas tendo o prefeito do partido dela, do MDB, ela vai fortalecer muito mais aquele município, porque fortalece muito mais o próprio partido. Então isso é fundamental dentro de uma análise dos próximos candidatos a prefeito do município de Rio Branco e dos outros municípios também do estado do Acre, que se observe a bancada federal e se ela tem condições realmente de ajudar para alocar emendas aos municípios para que verdadeiramente a gente consiga traçar objetivos e cumprir com esses objetivos e com essas metas. Só para complementar o que o senhor acaba de falar, o senhor foi vereador por dois anos. Então, o senhor, por 2 anos, o senhor esmiuçou também o orçamento da prefeitura. Só para o telespectador ter uma noção, são apenas 10% do orçamento do Estado para a prefeitura. E que a prefeitura é responsável por mais de 50% da população. É uma matemática muito perversa essa aí. Somando isso tudo, depois que você tira os recursos da educação, dos investimentos mínimos, da saúde obrigatória, despesas obrigatórias, a margem de investimento é muito pequena. O senhor sabe disso. Perfeito. Mesmo assim, o senhor acha que é possível fazer? Olha, levando em conta que o senhor acaba de falar com relação aos recursos federais, vez por outra ainda tem um tal de contingenciamento, né, que não são cortes, são contingenciamentos, que acabam virando cortes também depois. Perfeito. Isso tudo não desanima, não desestimula a sua vereadora? O senhor pode responder depois do intervalo, tá bom? Tá, tranquilo. Depois do intervalo, então, a gente volta para continuar a conversa com o deputado Roberto Duarte, pré-candidato à Prefeitura de Rio Branco pelo MDB. Até já.